Olá, hoje nós vamos falar sobre Mulheres que Correm com os Lobos, o livro. A gente está fazendo a leitura desse livro. Vou chamar a minha amiga Ma Kelly, que vai participar desse bate-papo. A gente está fazendo um grupo no WhatsApp. Vamos ver, vou chamar a Maqui. Oi, Emi. Boa tarde. Vamos falar sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Não sei se tu já leu. Tô tentando achar um filtro, porque eu tô com uma cara de pré-feriado. Oi, Aninha. Mac já entrou. Mac recebeu o meu convite? Deixa eu mandar de novo para Mac. Hoje nós vamos falar dar continuidade sobre o nosso livro Mulheres que Correm com os Lobos. O que tem de presente pra gente aí nesse curioso que tá sendo uma experiência maravilhosa. Ó, Oi, Mac tá... Oi, Mac. tudo bom? Como pode melhorar? Botei um Oi, meninas, mulheres que estão chegando, as que correm com os lobos e aquelas que não sabem que correm com os lobos. como seria estarem aqui. Tô com meu livro aqui já, a postos. Tive que botar um. Essas moças, mulheres que estão chegando aí, pergunta que eu faço: vocês já leram esse livro? Já ouviram falar? Dividam com a gente. Ai, tá errado aqui, ó, o título. Deixa eu corrigir. Oi, Si. Eu e a Si terminamos de nos ver. Ela fez a classe aquela baseada no livro Alegrias nos Negócios. Eu tô até um pouco rouca dessa vez, de tanto que falei, eu acho. Você já leu. Tá, já tô fixando aqui. Oi, Oi, Dani. A Cids que não leu ainda. então vamos ler Ah, tu tá? já te apresentou, Bibi? Eu ainda não. Como pode melhorar, então? Não, eu sou Bibiana Silveira, sou aqui de Caxias do Sul. Eu trabalho com mulheres, eu tenho um espaço que se chama Menina Flor, é um espaço de beleza, né? E um espaço de expansão da beleza das mulheres. Eu trabalho também com facelift energético. Sou uma curiosa do feminino. Tudo que tem a ver com o feminino me encanta. E é isso. Ai, a Mac travou. Vamos esperar a Mac voltar. Ih, a Mac caiu, gente. Mas não tem problema, a gente já vai chamar ela. Quem leu? Dani, tu já leu esse livro? Mulheres que Correm com os Lobos? Se não leu, vamos ler juntas. E a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente está lendo. A gente está lendo e debatendo, né? O que cada uma tem a contribuir. Vamos esperar a Mac voltar para ela se apresentar para a gente. Como pode melhorar esse Instagram, hein? Que mais é possível? Gente, então, para quem não me conhece, vai ver esse vídeo depois. Eu sou a Maqueles Medeiros, facilitadora de qualidade de vida. Trabalho com várias ferramentas energéticas. E é com muito amor no coração e muita gratidão que eu estou retomando este projeto meu com a Bibi, que é o Rap com Elas, né? Para quem não nos acompanhou, não fez parte do nosso grupo, esse Rap com Elas nasceu de uma necessidade minha e dela de ficar se comunicando, mesmo em tempos de pandemia, a gente não podia se encontrar, né, presencialmente. E outra que eu moro em Porto Alegre, ela mora em Caxias do Sul, e a gente fazia conversas e bate-papos grandiosos entre nós, né? E a gente começou a pensar, poxa,
É tão saudável quando as mulheres fazem um rap, sentam para conversar, para beber. Como seria a gente fazer isso via internet, já que por enquanto não dá para fazer presencial? E a gente abriu essa brincadeira para outras mulheres, sempre com o objetivo de empoderar no sentido de autoconhecimento, né? E também sem ouvir, escutar, trocar informações da vida de uma e da outra de uma forma suave, leve, divertida. Não menos séria, porém com leveza, sem julgamento, sem nenhuma forma e estrutura muito fixa. E agora a gente repaginou, né, Bibi? Imaginando. Nós estamos retornando e dessa vez com um presente, né? Um presente grandioso para aquelas mulheres que escolherem estar com a gente, que é o Rap com Elas, Clube do Livro. Nós vamos fazer uma leitura, que é do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Para quem não acompanhou, a gente já fez uma live, tá lá no meu YouTube, no meu perfil. E agora a gente vai para a segunda parte dessa live, porque é tão grandioso falar a respeito desse livro, que em uma live a gente não conseguiu passar da introdução, né? 1 hora. Lembrando, gente, é para ser informal. Então, como a gente já falou na outra live, é um livro assim, ó, que ele dá diversos pontos de vista. A gente pode ter diversos pontos de vista em cima do ponto de vista da autora. Então, alguém ali já disse que quer entrar no grupo, como pode melhorar? Depois eu já te coloco ali no grupo, tá, Já Ana? coloca ela no grupo. Só o interessante, para quem não tem o livro físico, que consiga pelo menos o PDF, né? Para participar do nosso grupo, para ir acompanhando, lendo, né? Tirando as suas conclusões, as suas experiências. Então, o PDF eu tenho também, acho que a Mac tem também. Se alguém quiser, a gente envia para fazer parte. É a única exigência que a gente quer, que a gente pede. E assim, gente, né? O que eu digo? Eu tenho PDF, a Bibi tem o PDF, e a gente comprou o livro físico, até como uma forma de honrar a autora, né? Porque é um livro realmente grandioso, tem muita informação nesse livro. Cada vez que a gente lê, pelo menos para mim é um presente. Eu confesso que eu já comecei a ler ele mais de uma vez e não cheguei no final, porque às vezes eu paro e eu retomo 10 vezes a mesma leitura. Então, assim, ó, é um presente pra gente também a participação de vocês no grupo, porque vai nos fazer parar para olhar para isso, né? E é um livro que tem tudo a ver com o feminino, né? O quanto a gente nessa egrégora que a gente vai formar, a gente pode curar outras mulheres e se curar, né? É um livro. Na outra live nós falamos, mas eu acho que é interessante a gente falar de novo. É um livro muito intuitivo, né? A gente não consegue levá-lo pelo racional. Se a gente for pelo racional, encontrando os porquês, tentando entender, é um livro que fala com muita metáfora. A autora fala muito em psique, ela usa metáforas. A própria mulher selvagem é uma metáfora, né? Que cada mulher tem um entendimento. Então, é simplesmente ler e pegar o seu entendimento, né? Cada um é um. E eu também, eu já estou lendo, não terminei, nem estou começando a ler o livro eu volto 1000 vezes para o livro e vou te falar que cada vez que eu volto, eu tenho um novo entendimento, é uma leveza que eu tenho toda vez que eu volto para ele. Eu já li a introdução, acho que no mínimo umas 10 vezes. Hoje eu estava lendo de novo, ontem também, e tá tudo certo. Cada vez é uma percepção diferente. Então, assim, ó, para aquelas mulheres que começaram essa leitura e não terminaram, porque acharam difícil, desafiadora, muito intenso, não vão pro errado de vocês. Como seria retomar agora com a gente, né? Oi, Isso. Cá, chegando agora, Bela, seja bem-vinda. Então, assim, ó, a nossa ideia é exatamente essa, é fazer essa leitura até para a gente se conhecer mais como mulher, né? Qual é o papel que a gente escolhe fazer, qual é o papel que a gente gostaria de fazer e de repente não está fazendo. Enfim, acho que a gente pode começar, né? Nós paramos na introdução. A gente não leu nada da introdução, a gente já leu, né? Um pedacinho. É, Só que agora, onde parou esse pedacinho? creio eu que foi ali, ó, na 16. Sim, tá marcado aqui. É? Só não sei qual foi o.
Eu vou começar aqui, ó, Maqui, ali no pois foi aí que o conceito arquétipo. Posso? Tá, pode. Então, pois foi aí que o conceito do arquétipo da mulher selvagem primeiro se concretizou para mim, nos estudos dos lobos. Estudei também outras criaturas, como, por exemplo, ursos, elefantes, os pássaros da alma, as borboletas. As características de cada espécie fornecem indicações abundantes do que pode ser conhecido sobre a psique instintiva da mulher. A mulher selvagem passou pelo meu espírito duas vezes. Primeira, pelo fato de haver nascido de uma linhagem hispano-mexicana, tipicamente passional, e a segunda, por ter sido adotada por uma família de húngaros impetuosos. Cresci próximo à fronteira dos estados de Michigan e Indiana, cercada de bosques, pomares e campos e perto dos grandes lagos. Ali, os trovões e os relâmpagos eram meu principal alimento. Os milharais estalavam e falavam alto à noite. Mais ao norte, os lobos vinham até as clareiras ao luar para pular e uivar. Todos podíamos beber dos mesmos regatos sem medo. Quer falar um Lindo. pouquinho? Quero Eu acho falar. que aqui. Vamos. Fala então. Não, aqui ela fala bem a conexão com a natureza, né? Não sei se é isso que você quer falar, porque ela vai falar Uhum. logo depois ela começa a falar o que ela tem aprendido com a natureza, né? E isso me remete muito assim, ó, antigamente, né? Quando se tinha as benzedeiras, e hoje em dia a gente quase não vê a cura pela natureza, né? Mãe Terra. Onde foi que a gente largou isso? Deixou de entender esse conhecimento, de ter esse conhecimento, né? Então, eu acho que ela resgata um pouco disso. Tá na natureza, né? Ali a gente aprende muita coisa. Sim, com os próprios animais, né? E eu acho interessante aproveitar o link que tu tá trazendo, porque realmente eu saí de um curso a respeito do dinheiro e a gente percebeu o quanto a gente pode observar a natureza e ver o quanto ela é próspera, né? A natureza, ela provê tudo, tudo tem na natureza. Então, assim, ó, o quanto de repente a gente se conectar com essa natureza faria com que a gente acessasse mais da natureza, né? E aí também entra a história dela ali, a introdução que a gente fez já semana passada falando, né? Que atrás de toda mulher existe uma sombra de quatro patas, que é essa nossa conexão com esse ser mais natural mesmo. Perfeito. Isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Quem está nos acompanhando aí? Eu vi que chegou mais gente, a Josi, a Karen, sejam bem-vindas. Bem-vindas. Queres continuar, Mac? Posso. Embora eu não a chamasse por esse nome na época, meu amor pela mulher selvagem começou quando eu era pequena. Eu era uma esteta, não uma atleta. E meu único desejo era de perambular em êxtase. As mesas e cadeiras eu preferia o chão. As árvores e cavernas, porque nesses lugares eu sentia como se pudesse me encostar no rosto de Deus. Uau, que lindo isso! O Lindo. rio sempre queria, o rio sempre queria ser visitado depois que escurecesse. Os campos precisavam de alguém que neles caminhasse para que pudessem farfalhar conversando. As fogueiras precisavam ser feitas na floresta à noite, e as histórias precisavam ser contadas onde os adultos não pudessem ouvir. Tive a sorte de crescer na natureza. Lá os rios me falaram da morte repentina e da evanescência da vida. As ninhadas de camundongos revelavam que a morte era amenizada pela nova vida. Ao desenterrar contas de índios, trilóbites da Terra Preta, eu compreendia que os seres humanos não estão por aqui muito tempo. Tive aula sobre a sagrada arte da autodecoração com borboletas pousadas no alto da minha cabeça, vagalume servindo de joias durante as noites e rãs verde esmeralda como pulseiras. Enquanto tu comenta, eu vou ter que mandar o meu cachorro Lobinho dar uma passeada, porque ele tá muito ativo nessa live. E eu tô me desconcentrando. Vai lá. Não, essa parte do livro que ela resgata o poder da natureza, né? E a beleza, o quanto a gente tem para aprender com a natureza, ela sendo sem julgamento, ela sendo ela mesmo, né?
a alegria das borboletas, né? O quanto a gente se esquece de aprender e de olhar e perceber que são, ela chama de pássaros da alma, né? Pássaro para nos alegrar, né? Então, o quanto a gente perdeu isso, né? Da natureza nos ensinar com o simples do ciclo dela, né? É muito simples tudo. E eu acho que a gente volta a falar da prosperidade da natureza. E outra coisa que ela trouxe aqui que é bem interessante também, porque não existe isso das coisas acontecerem, tudo a gente cria, né? E essa que ela diz ali, ó, que era uma coisa sem forma e sem estrutura, né? Ela simplesmente se deliciava nisso. O aumento do estado de presença também, que muitas vezes no dia a dia, com a nossa correria, a gente perde essa conexão. Sim. E eu acho que aqui a autora também nos faz olhar de novo para isso, resgatar isso, né? Sim, que tá tudo ali, né, Mac? Tá tudo aqui para nós. A gente que liga no automático e não enxerga. Essa parte eu li várias vezes, eu fiquei imaginando, eu cheguei a imaginar os vagalumes, as borboletas. Achei tão lindo, de tão uma sensibilidade tão grande. Continuo? Bora lá. Pode continuar. Minha própria. Pessoal que está Ah, Pessoal que está assistindo, qualquer coisa, vai deixando comentário. Se quiser entrar na live para falar a respeito junto com a gente, sintam-se convidados. uma loba matou um de seus. Peraí que eu me perdi aqui. Um dos seus filhotes estava mortalmente ferido. Para mim, foi como uma dura lição sobre a compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. As lagartas cabeludas que caíam de seus galhos e voltavam a subir, arrastando-se, me ensinaram a determinação. As cócegas do seu caminhar no meu braço revelaram como a pele pode ter vida própria. Subir ao alto das árvores me mostrou como seria o sexo um dia. Eu achei esses dois, o que tu falou e o que eu tô lendo agora, assim, de uma grandiosidade, porque tá tudo ali, né? E olha as metáforas que ela utiliza, o quanto ela aprendeu, o quanto a gente pode aprender simplesmente observando, deixando ser o E, que é. e aqui trazendo um assunto bem polêmico, que é a questão de morte e vida, né? Ai, Porque receber a morte como algo natural, né? A loba ali vai lá e mata o filhote, porque, claro, os animais, a natureza não tem julgamento, é a gente que cria julgamento, cria trauma e drama em cima das coisas. É o deixar fluir da natureza, né? Pô, ele estava ferido, né? Gravemente. Então, olha o saber, né, da natureza. É preferível, de repente, né, tirar a vida dele para ele parar de sofrer. Tipo, não existe aquela coisa, aquele julgamento que, morreu. Até porque a gente sabe que as coisas continuam, né? Eu, pelo menos, acredito nisso. Eu, como facilitadora de Access Consciousness, de vários cursos, a gente sabe que nós somos seres infinitos vivendo nessa realidade por um tempo. Mas que nada termina aqui, nem começa aqui, né? É tudo um fluir. e o quanto a gente pode ressignificar, né, o morrer, né? Não é? Sim. Enfim. Minha própria geração posterior à Segunda Guerra Mundial cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardins sem cultivo, mas felizmente sempre chegava alguma semente trazida pelo vento. Embora o que escrevessem fosse desautorizado, elas insistiam assim mesmo. Embora o que pintasse não recebesse reconhecimento, nutria a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessário às suas artes. E se nenhum se apresentasse, elas abriam espaço em árvores, cavernas, bosques e armários. Ai, que Gente, lindo! cheguei a me arrepiar com isso. Então, olha o quanto. Oi? Vou acender a O luz. quanto a gente, o quanto a gente pode honrar essas mulheres hoje, né? Porque Ai, foram mulheres, na época, sim, eram guerreiras porque elas tinham que conquistar espaço, abrir espaço. Gente, isso tá tudo aqui para nós pronto agora, né? O quanto hoje a gente pode. E se a gente ainda se pega se limitando e se pondo em caixinhas, é porque a gente está no piloto automático, porque tudo tá aí pra gente, né? E
foram mulheres grandiosas essas nossas antepassadas, né? Que continuaram. É aquela história, nada para a natureza. E Nada ela para a natureza. positivo, né? Ela não tá aí se transformando e morrendo, vivendo por nada, né? Lindo, Exatamente. eu amo essa parte do livro. Agora ela vai continuar falando mais sobre as mulheres e é algo que, te juro, chega a me tocar. Tu quer continuar? A gente pode continuar, e inclusive vou dar uma dica, se vocês quiserem assistir alguns filmes que retratam essa situação, tem aquela série na Netflix, As Telefonistas, que ali mostra como as mulheres eram tratadas. Muito interessante. Tem vários filmes, tem um outro que é da Madame Walker também. Oi? A Kelly Aya, me fugiu o nome do filme. Contos da Aya, Contos de Aya. Alguém, se Não tiver. sei. Também. Que Mas as mulheres. As Telefonistas, Madame Walker, eu acho maravilhoso esse filme. Quem quiser, que gosta dessa pegada, assim, a Josi disse que assistiu, que é maravilhoso. E se tiver mais dicas, por favor, coloquem aí, porque vai ser uma contribuição pra gente. Eu adoro ver esse estilo de filme, né? Bora lá, então. A dança mal conseguia ser tolerada, se é que o era. E por isso elas dançavam na floresta, onde ninguém podia vê-las, no porão ou no caminho para esvaziar a lata de lixo. Meu A Deus! mulher que se, a mulher que se enfeitava despertava suspeitas. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentavam o risco de ela ser agredida ou de sofrer violência sexual. Uau, gente, que ano foi isso mesmo? Em que época que era isso? Do que eles estão falando, né? Quantos Não há? se podia, não Alguém. se podia, não se podia dizer que lhe pertenciam as roupas que cobriam os seus próprios ombros. Era uma época em que os pais que maltratavam os filhos eram simplesmente chamados de severos, em que as lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas colapsos nervosos, em que as meninas e as mulheres que vivessem apertadas em cintas, amordaçadas e contidas eram consideradas certas, enquanto aquelas que conseguiam fugir da coleira uma ou duas vezes na vida eram classificadas de erradas. Por isso, igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada, à semelhança da parentela que me precedeu. Andei cambaleante em saltos altos e fui à igreja usando vestido e chapéu. No entanto, minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por baixo da bainha do vestido, e minhas orelhas se contorciam até meu chapéu sair do lugar, no mínimo cobrindo meus olhos e às vezes indo parar no outro lado da nave. Que lindo. Não me esqueci, não me esqueci da canção daqueles anos sombrios. Ram... Hame da Alma, não sei como é que se pronuncia. Hame de la Alma. A canção da alma faminta, mas também não me esqueci do alegre canto rondo, o canto profundo, cuja letra volta à nossa mente quando nos dedicamos à regeneração do espírito. Então, aqui eu Uau! acho que vem aquela questão. Há muita informação, gente, nesses parágrafos, né? Aqui uma coisa. Alguém aqui, a Zazá, falou que é o conto da Aya. Sim, é o que eu estava falando, é incrível. E a Ana lembrou É, também do outro filme que é Tenda Vermelha, que é maravilhoso. também Obrigada. não vi, gente. Ah, Gratidão por essa contribuição. Esses dois eu não sim, assisti. Tenda Vermelha E, é incrível. escolho ver. E assim, né, gente? Olha só quantos anos atrás ela está falando, né, nessas coisas. E o quanto, às vezes, quando a gente coloca um batom vermelho, não é meu caso, porque eu escolho e gosto, né? Me É, exibo com batom vermelho, porque eu adoro vermelho. Mas o quanto, às vezes, uma mulher bota um batom vermelho ou pinta uma unha de vermelho, ela ainda vai pro errado dela mesma, porque ela está sim, sendo muito provocante, né? O é, quanto a gente aceitar esse sexualness, essa alegria de viver, ainda às vezes faz com que a gente vá para o errado. Historicamente, nosso corpo tem memória, né? Quantas vezes a gente está ainda nessa posição? É aquela história, um elefantinho pequenininho, quando é colocado num toco de árvore, ele não consegue sair, depois de um tempo ele para de tentar. Então, o quanto ainda
algumas vezes, inconscientemente, nós mulheres que já nos consideramos mais empoderadas por saber da nossa potência, por honrar nossas conquistas, a gente ainda age vinculado a toda essa história que a gente tem, né? Sim. E isso diz muito de roupa, né? Quantas vezes a gente quer pôr uma roupa, a gente sabe que tá bonita porque a gente se olha e uau, né? E Uau! não, ou tem vergonha, ou vai, não, eu vou me botar uma coisa mais fechadinha aqui porque eu posso estar atingindo o outro que vai Vulgar. falar de mim. Mas, gente, e se a gente puder usar, e o problema é do outro que vai falar, a gente tá tudo ok. Eu já me poli muito de não usar, de não me gostar. Tá tudo certo, tá tudo lindo. E aquela história assim, né? Eu acho que vale a gente trazer para uma outra coisa aqui. Tipo, a Josi falou ali, ó. Eu Perfeito, ainda sinto isso em alguns julgamentos dos nossos pais. sim. Pois então, né? Com essa questão de pais, na verdade, eles fazem o melhor que eles podem fazer. Mas nem isso não quer dizer que eles escolhem, tem que ser as nossas escolhas. A gente não vai estar desonrando eles a escolher algo diferente, né? Pelo contrário, a gente pode ser aquela onda, né? Quem vai dar o primeiro passo para ser aquela onda da mudança, Isso. para abrir mais caminho. Tipo, essas mulheres que iam dançar no meio da floresta, nos porões, essas mulheres que esculpiam em caverna, ou pintavam em caverna porque não podiam, a sociedade não aceitava isso, tolhiam elas. Essas mulheres foram aquela onda que abriu mais espaço para a gente que está aqui hoje falando numa live, né, sobre esse assunto que de repente antigamente nem podia ser tocado, né? Não, Quantas, e hoje nós temos quantas o poder de escolha, né, Mac? De, ok, meus pais não tiveram essa leitura, mas eu tenho. Então, eu fazer? tenho a obrigação de me honrar e escolher o que é bom para mim, entende? É muito além de faltar com respeito, de chamar a atenção, é sobre o que eu me sentir bem. Então, a gente questiona, tem que questionar o que é bom para mim, o que é leve para o meu corpo. E eu acho assim, de novo, agradecer essa autora, né? Agradecer a Clarissa, porque ela fez um chamado para a gente olhar para isso. E aqui eu acho que é o nosso convite também, né? Vamos olhar para isso. A gente está escolhendo pelo outro É, ou a gente está escolhendo pela gente? O que, até que é que. leve aqui? Uhum. Que nem a Ana disse ali, vai chamar muita atenção. É verdade, se a gente chamar atenção. E se o nosso chamar atenção for para algo mais grandioso, para a gente acessar mais do feminino, mais da gente mesmo, qual é o problema, né? Se chamar a atenção for para chamar também outras mulheres, porque tá disponível outras mulheres que também, uau, não tem o corpinho perfeito, né? Dentro da perfeição que é relativo, mas ela tá toda bonitona, então eu também posso. Então a gente também pode ser a energia do convite, né? Quando uma se liberta, isso acontece muito nas rodas femininas de cura. Quando uma mulher se cura, a gente cura sempre a outra, né? Porque o que eu tenho, provavelmente alguma outra terá. Então, é uma cura, uma autocura. A gente é uma simbiose de cura, né? E não deixando de falar que assim, ó, e aí o Bert Helling da constelação familiar já dizia isso, né? Que nós somos o sonho dos nossos antepassados. Uau. Então, assim, ó, nós somos o sonho do que essas mulheres é o sonho dessas mulheres. E o quanto daqui a pouco a gente vai abrir espaço, além de fazer essa autocura, né, de forma horizontal, o quanto a gente vai estar abrindo para as gerações futuras, para o futuro, né? O quanto a gente pode ser contribuição para as mulheres que vão vir. E aí o nosso papel, ele é muito, acho assim, ó, o limiar é muito pequeno, né, Bibi? Entre aquela mulher que também é machista, Sim, bem. porque ao mesmo tempo que a gente pode ser o convite para essa mudança, seja ela. E aí eu digo assim, ó, eu falei do batom vermelho, a Bibi falou da roupa, porque talvez seja aquilo que toque na gente. Daqui a pouco vai ter uma mulher aqui que não gosta de usar batom vermelho e que gosta de usar roupa bem fechada. Tá tudo Mas certo tem se ela quiser andar assim. É, é isso. escolha, como dizem no Axis. Escolha é só uma escolha, não tem certo ou errado. Escolhas são só escolhas. Cada um escolhe porque escolhe, mas o que a gente quer trazer aqui? Tu tá escolhendo por ti?
ou E tu tá escolhendo pela uma sociedade, né? isso. Pelo aquilo que nos impuseram. Verdade que botar um batom vermelho não te faz sentir melhor? Verdade que o batom vermelho te remete a ser uma mulher puta? Pintar a unha de vermelho é coisa de puta? Ih, Eu já escutei isso em outras. E foi nessa, gente. não foi nem outra vida, foi nessa mesmo. Ah, Eu já é. escutei isso. Ai, mulher que pinta unha de vermelho é puta. Não, É que isso que potência, define o caráter. que potência tem atrás de ser essa puta, né? Máquina, não sei se a gente continua mais um pouco, porque agora a gente começa num outro, ou já começamos a encerrar. O que que tu acha? Como é que tá o O que que o horário? pessoal que tá aí na live tá achando? Eu acho que a gente podia continuar, porque a gente ainda tá na introdução, né, Bibi? Vamos? Eu não consigo Ah, ver o aliás, horário aqui. a introdução vai longe ainda, mas a gente vai indo até onde der. E, por Tá. favor, quem tá aí na live, continua participando, que isso é que faz a diferença, essa contribuição que as pessoas ofertam. A gente ficou falando, né, convidando as mulheres, mas assim, ó, se algum homem quiser participar dessa live ou até do grupo, para entender melhor as mulheres que circulam na sua vida, Muito sinta-se grandioso. convidado também, né? Seria muito grandioso a gente ter também. E sabe, Má, que a gente pode olhar também para isso, ter a contribuição masculina, né? Sim, Afinal de contas, nós temos, né, energia yin e yang, nós temos o masculino e o feminino. Então, como seria ter a contribuição? Eu escolho que algum homem participe com a gente nessa nossa jornada, porque seria, nossa, de uma expansão gigante. grandioso. Eu escolho mesmo, então tá tudo certo. Seria muita contribuição. É verdade. Quem, Posso, né? Quem peça e receberás. Quem são os homens que vão escolher estar com a gente? de verdade, eu acho que seria assim uma troca bem bacana, né, Mac? Porque a gente não tá excluindo, né? Pelo contrário, o quanto eles podem trazer com a leitura deles, porque eles também foram tolhidos de muita coisa. Desde Homem Não Chora. Então, existe algo que é muito parecido com a nossa história também, né? Existe Sim. uma poda também de sentimentos masculinos, né? Continuo Vamos continuar, então. Vai. como uma trilha que atravessa a floresta e vai cada vez diminuindo mais, até quando parece se reduzir a nada. A teoria psicológica tradicional esgota-se rápido demais para a mulher criativa, talentosa, profunda. A psicologia tradicional é muitas vezes lacônica ou totalmente omissa quanto às questões mais profundas e importantes para as mulheres. O aspecto arquétipo, o intuitivo, o sexual, o cíclico, as idades das mulheres, o jeito de ser mulher, a sabedoria da mulher, seu fogo criador. Foi isso que direcionou meu trabalho sobre o arquétipo da mulher selvagem durante quase 2 décadas. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando se esculpi-las de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser únicos detentores do consciente. Aí ela fala das caixinhas que a gente tenta se encaixar, né? Olha há quanto Sim. tempo atrás. Não, foi isso o que já provocou transformações de milhões de mulheres que começaram como forças poderosas e naturais, em párias na sua própria cultura. Na verdade, a meta deve ser a recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. Que É isso, grandioso. é isso. E me veio duas questões. Me veio duas questões aqui na mente. Se alguém concordar, ok, fale. Se não concordar, também coloque a sua opinião, porque é importante. Uma delas é a seguinte, né? O quanto foi vendido pra gente essa questão do corpo perfeito, né? Da roupa da moda. O quanto isso foi vendido pra gente se distrair e não acessar essa parte mais profunda da alma feminina.
do seu saber, do seu jeito, de ser linda do jeito que é, com a roupa que tiver, né? É porque é muito. Quanto a gente... Pode E falar. isso é uma coisa muito sutil, né? Ao mesmo tempo que existe essa ditadura da moda, é uma coisa muito sutil. A gente vai comprando isso com aquele objetivo de ser aceita, de ser especial, quando na verdade estão querendo botar a gente em umas caixinhas, E é o que ela né? fala ali, exatamente é o que ela fala ali. E me veio agora algo assim, ó. Eu já ouvi de outras mulheres, por exemplo, vou num aniversário de criança, me arrumo toda, e já ouvi de outras mulheres, nossa, mas tu vai toda arrumada assim? É só um aniversário de 10? Nossa, para que ir tão chique, tão arrumada? Gente, a gente não se dá conta, né? Também é uma poda. Sim, vou toda arrumada, me sinto bem, tá tudo certo. Então, quanto ainda a roupa, né, a gente se sentir bem, a gente afeta outras mulheres, afeta os outros homens, e não se. Como se a gente só ter um olhar de autoestima bacana, de, poxa, que legal, ela foi lá, se decorou, né, se enfeitou, mas não com a intenção de provocar, não com a intenção de sei lá o que seja que vier. E aí eu acho que a gente pode trazer a... Oi, Daisy, seja bem-vinda, Camila. Mila, Aí eu acho que a gente pode puxar a brasa para o nosso assado com a história do facelift energético, né? E também de outros cursos aí do Axis, que eles dizem assim, o que que é leve para o teu corpo, né? O que que vai ser leve para o teu corpo vestir hoje? Não interessa se tu tá indo para uma festa de crianças, se tu tá indo para uma igreja, se tu tá indo... Claro, a gente está falando aqui também, a gente vive numa realidade contextual da qual a gente não pode fugir. Então é óbvio que daqui a pouco, que nem aqui em Porto Alegre teve um período atrás que houve uns anos atrás, 2 anos atrás, houve uma polêmica das meninas quererem ir num colégio onde existe um uniforme e usar short. Aí é aquela história. O colégio tem essa regra. Se eu não quero seguir a regra daqui, o que que eu faço? Busco um lugar onde não tem essa regra e tá tudo certo, né? Porque, igual, a gente tem que honrar aquilo onde a gente está querendo participar do grupo. Ou, por exemplo, não vou, de repente, pegar um biquíni e desfilar de biquíni dentro de uma igreja. Porque existem normas e regras lá. Mas aquela história assim, ó, de perguntar para o corpo o que, que ele vai vestir que vai fazer bem. E aí a isso. gente tem até ferramentas do Axis que fazem isso, né? Voltando de novo para a questão do curso que foi dado hoje sobre dinheiro. Tem uma coisa que a gente ensina. Como seria tu parar na frente do espelho e escolher a roupa que teu corpo quer vestir? Então, como seria a gente fazer isso? Escolher a cor do batom, escolher o esmalte que vai pôr na unha, escolher não pôr o esmalte num dia, ir lá fazer tua unha, só arrumar cutícula e não botar cor. Como seria a gente poder circular de todas as formas, né, sem uma estrutura? E Ana, isso mesmo, perguntar para o corpo o que se requer, né? Para que a gente expanda mais. Corpo, o que se requer para que a gente expanda mais, né? O que, que vai me fazer expandir? Criar Esse mais. negócio de criar mais. Da unha, eu há 2 semanas atrás eu fiz um desafio lá no salão para que ela, não sei, eu te falei, eu acho, que elas usassem cor de esmalte que não era o que elas sempre usavam. E foi lindo. E eu vou continuar fazendo esse tipo de mudança, porque gente, é só uma cor de esmalte, né? E o quanto a gente pode expandir na nossa vida, com pequenas escolhas, né? Ai, não, aquela roupa é uma roupa só de sair. Tá, mas e se para festa? Tá, mas se hoje eu quiser pôr aquela roupa porque eu tô me sentindo em festa, quero pôr aquela roupa, né? Eu quero ser E a energia da se todo dia pudesse ser um dia de festa, né, pra tua vida, tipo, o que que expande mais pra ti? O que que vai te deixar feliz? Ah, daqui a pouco tu guarda uma roupa só pra uma ocasião, né? Antigamente tinha muito disso, gente. Isso tá muito ainda. vinculado à escassez também, né? Ah, usar os pratos de porcelana só num determinada É, situação. O quanto, e aí a gente pode, a gente já passou numa fase da vida que de repente os nossos antepassados tinham esse cuidado todo de guardar as coisas, né? Porque não tinha tanto, enfim, não sei. Mas hoje em dia, assim, ó, quantas pessoas a gente conhece, e aí eu posso tirar por base, eu trabalho em geriatria, né? Trabalho muito com idoso. E aí aquelas pessoas que passaram uma vida inteira guardando uma toalha para usar no momento, os pratos de porcelana por uma ocasião, a taça de cristal para
para tal ocasião. E às vezes tu chega no final da vida e não usou tudo isso. É, Guardando para quem, né? vamos se Quanto a honrar. gente poderia honrar a gente e usar, fazer da nossa história a festa, né? Diária. É, Josi, é isso aí, a roupinha de domingo. E quem não teve, gurias, e tem até hoje, né? Sabe uma coisa que eu lembro? Ali no salão, às vezes acontece, agora da pandemia. Ah, eu não compro mais batom, eu não uso mais batom. Mas para aí, tu usava batom. Gente, eu continuo comprando batom, continuo usando batom. É, pra mim, eu me acho mais bonita de batom, eu me adoro usar batom e tá tudo certo. Então, ai não, por causa dessa máscara, essa porcaria. Aí tu levanta tanto ponto de vista que assim, ó, e se a gente tiver que usar a máscara sempre, nunca mais se usa batom, acabou, vai se extinguir. Então, é além, né? Vamos atualizar. Eu não Mas é tenho muito engraçado isso. É engraçado, talvez seja tipo público, né? Tuas clientes, assim. Mas como eu circulo muito no meio, como facilitadora, né, dos workshops, eu circulo muito no meio de quem convive muito no Axis, né? E eu já, pelo contrário, eu vejo muitas facilitadoras também, colegas e praticantes, que tiram, às vezes, né? Tiram a máscara e fazem history. De máscara, mas de batom. ai, E isso é tão maravilhoso. mentiroso, né? Porque é pro corpo. E aquela história, às vezes, o quanto uma roupa, um batom, ele tem a ver com a nosso momento, né? Tu falou isso a respeito dos esmaltes numa live que tu fez. O quanto a escolha do esmalte está vinculado com o teu momento. Uhum. A cor da roupa, total. E se a gente puder fazer isso de forma intuitiva, é uma brincadeira muito gostosa, muito gostosa. Eu fiz ali com a unha e foi uma brincadeira leve, muito legal. Foi uma repercussão incrível. E aí, continuamos? Continuamos. Bora. Vai tu agora. Onde é que nós paramos? Os contos de fadas, Mac, o último parágrafo. Os contos de fadas, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que aguça nosso olhar para que possamos escolher o caminho deixado pela natureza selvagem. As instruções encontradas nas histórias nos confirmam que o caminho não terminou, mas que ele ainda conduz as mulheres mais longe e ainda mais longe, na direção do seu próprio conhecimento. As trilhas que todas estamos seguindo são aquelas do arquétipo da mulher selvagem, o self instintivo inato. Chama de mulher selvagem porque essas exatas palavras, mulher e selvagem, criam Lamar, sei lá. La Puerta, não sei o quê. la mara o tocar la puerta, a batida dos contos de fada, a porta do psique profunda da mulher. Significa literalmente tocar um instrumento do nome para abrir uma porta. Significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher e selvagem intuitivamente. Uau, que lindo. Muito Quando as forte. mulheres ouvem. Posso continuar mais um pedacinho? Pode. Quando as mulheres ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga é acionada, voltando a ter vida. Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável com o feminino selvagem. Um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que pode ter sido soterrada pelo excesso de domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca, ou simplesmente não ser mais compreendido. Podemos ter nos esquecido do seu nome, podemos não atender quando ela chama o nosso, mas na nossa medula nós a conhecemos e sentimos sua falta. Sabemos que ela nos pertence, bem como nós a ela. Ai, que E, lindo! Deve ser emocionante, né? e aí, assim, né, falando um pouquinho, depois eu vou te dar espaço para falar, porque eu falo demais. Pode Mas falar. assim, ó, quantas vezes a mulher adoece, né? O quantas vezes a mulher desenvolve uma depressão, É o que eu ia falar. o quantas mulheres às vezes desenvolvem um câncer na mama, no útero, por É isso. calar isso. E aquela história, as coisas que são da natureza, a gente não termina com elas, né? Elas simplesmente ficam soterradas. A gente deixa de acessar, mas o nosso corpo sempre grita, né? Uma doença, um desconforto, uma enxaqueca, uma TPM mais conturbada. O
o quanto isso é o nosso corpo chamando, né? É a nossa mulher selvagem clamando pela gente. E quando ela fala ali que a mulher selvagem é voltando a ter vida, isso tem uma força, né? Como se, talvez a gente até hoje estava vivendo pelos outros, né? Com a opinião dos outros, quando a gente volta a ter a nossa vida. Quando ela fala também que as moléculas, a medula, mas a medula sentimos sua falta. As nossas células também sabem, né? As nossas células também reconhecem. É que nem tu falou antes, a gente tem essa memória dentro de nós, né? E é um estado de leveza indescritível quando a gente encontra a mulher selvagem. E eu não sei se tu vai poder continuar, Bibi. Até que horas tu pode? Tá em 6 cima já? Então, eu acho que a gente não continua a leitura aqui, abre um pouquinho de espaço para quem está aí, que se quiser colocar alguma coisa, vai ser, volto a dizer, contribuam com informações que vai ser legal para gente. Ou concordando ou discordando, não tem problema, mas. E outra coisa que aqui fala, né, que ela fala que nos livros, nas histórias infantis, nos contos de fada, tem uma leitura disso. E para quem não leu esse livro, até essa parte, vai ser vários contos de fada, ela vai falar sobre os contos de fada e vai fazer essa leitura das metáforas que tem nos contos de fada. Claro que a partir do ponto de vista dela. Mas é muito interessante. São várias histórias que ela conta. E que eu achei muito grandioso essa parte. E tem um outro livro também que fala a respeito dos contos de fada, que é a psicanálise dos contos de fada. Eu lembro que eu li isso na época que eu fiz magistério há anos atrás. E tem muita informação, porque às vezes até a escolha da criança, do personagem que ela. O Gosta? personagem que é o preferido dela, conta muito sobre a história de cada um, né? Então, assim, qual o conto de fadas que a gente gostava de escutar, qual a historinha que a gente sempre escutou, que nossos pais nos contaram, ou que a gente lembra, isso tem muito a ver com a gente. Claro, Ai, cada um com a sua leitura. Então é grandioso, porque esse livro vai trazendo um autoconhecimento absurdo, assim. E autoconhecimento é poder. Quando a gente fala em empoderar mulheres, que é o enfoque do Rap com Elas, é empoderar nesse sentido, de acessar a potência que a gente é como um ser infinito, né? é. É isso, é muito grandioso. O conto de fadas tem muito, a gente já conhece, né, os objetos fálicos, né, que tem e que a gente nem faz ideia, né? Não, é muito interessante. Eu já estudei isso também na pedagogia eu estudei. E Ah, é bem interessante. Mas que eu acho que é isso. Não sei se alguém quer contribuir com alguma coisa. Lembrando que a gente tem o nosso grupo no WhatsApp do Rap com Elas. Nós vamos começar a fazer esses encontros no Zoom, né? Semanalmente. Uma leitura, como a gente está fazendo aqui, é um bate-papo, é uma roda online de leitura do livro, de conversa, de esclarecer, de entender. Então, quem quiser fazer parte, a gente não está cobrando, como a Maki disse. É um presente do Rap com Elas para nós, mulheres, incluo eu e a Maki, porque nós iríamos estar fazendo isso, mesmo que fosse só eu e ela. é. E então é só chamar eu ou a Maki, que a gente põe no grupo. Então, lembrando que a gente só pede que tenha o livro ou o PDF, né? O que for mais acessível. E também, né, Vivi, vamos fazer o seguinte, para as mulheres que não têm, que não querem comprar, venham participar, quem sabe no decorrer da brincadeira acabam se interessando em comprar, né? Igual o PDF a gente tem como fornecer. E na Amazon o livro tá super baratinho, gente. Então, Sim. assim, ó. E é um livro que vale a pena, né? Se tu tá a fim de olhar mais para si, se autoconhecer, acho que se conectar com as mulheres, com o seu feminino, tá valendo a leitura desse livro. Honrar, Não né? é essa Honrar quinta, as passadas. não é essa quinta que a gente começa, gente. É na próxima, sem ser essa quinta-feira, na outra. Às 8 horas, Bibi, ou às 19h30. A gente ainda não decidiu muito bem, mas mais seguro às 8. Certo. Então, quem ainda não está lá no grupo, é só chamar, lembrando que é gratuito. E nós Isso. não conseguimos dar fim à introdução, né? Mas ela é muito longa, né, Maki? E, e Ah, a é gente rica em detalhes, né?
E a gente conversando, né? A gente não tá fazendo uma leitura corrida. Não tem como acabar, ela é bem grande. Ana, eu vou te colocar ali no grupo, já vou te adicionar. Então, acho que é isso, né, gente? Delícia, É. gratidão. Gratidão, Bibi. Gratidão a quem assistiu. Mulheres, indiquem para outras mulheres. Vamos ser mulheres que empoderam outras mulheres. Vamos estar na onda do empoderamento, né? Do apoio, dessa troca. Então, assim, ó, mandem aviãozinho dessa live para outras mulheres. Convidem outras mulheres para participar desse grupo. Não tem muita forma e estrutura, como a gente falou. É só chegar, é só escolher estar lá para olhar para isso, né? Beijo, Bibi. Beijo, boa Beijo, noite, menino. bom feriado. Igualmente.